Nós acabamos de ouvir o Evangelho que citei no início da missa. Ele é a sequência da leitura da semana passada, do Evangelho da semana passada. No Evangelho da semana passada, no domingo passado, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, o lugar onde ele cresceu, o lugar em que ele fez vínculos, em que ele tinha amigos, onde ele estudou, onde ele aprendeu com o pai a profissão que tinha. Enfim, um lugar de vínculos fortes. Pensar nas cidades pequenas, onde praticamente todo mundo é um pouco parente, um pouco familiar, os vínculos são muito mais estreitos do que em cidades grandes, em que às vezes as pessoas moram no mesmo prédio e sequer se conhecem, né? Os vínculos são mais estreitos, de modo que todo mundo conhecia Jesus. E aí Jesus já tinha realizado fora de Nazaré alguns milagres, e os moradores de Nazaré, aqueles de vínculo forte que tinham crescido com Jesus, tinham recebido a notícia daquilo que Jesus tinha realizado em Cafarnaum. Jesus então entrou na sinagoga, abriu o livro do profeta Isaías e leu o trecho de Isaías que diz: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, curar os enfermos, devolver a vista aos cegos, visitar os cativos", e daí por diante. Ocorre que, na semana passada, termina assim: Jesus conclui a leitura, fecha e diz: "Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura", e acabou. Na palavra de hoje, domingo seguinte, a gente está na justa continuidade daquilo que aconteceu depois disso. E o que aconteceu depois disso está descrito aí. O texto diz que as pessoas ficaram admiradas com aquela leitura, com as palavras de Jesus. Em geral, a gente pensa no termo admiradas como se ele tivesse uma conotação positiva. E, na verdade, o termo admirado pode ter também uma conotação negativa, que é o que parece acontecer no texto de hoje. No próprio Evangelho de Lucas, por exemplo, o mesmo verbo usado para admirados, para a reação dos habitantes de Nazaré, os nazarenos, diante das palavras de Jesus, é utilizado para falar, por exemplo, da maneira como os fariseus se comportaram ao perceber que os discípulos de Jesus não jejuavam, ou que eles tomavam o alimento sem fazer a purificação das mãos. E aqui o sentido é negativo, né? Quer dizer, é uma admiração que se parece muito com a maneira como, às vezes, por exemplo, a gente está na rua, aí vê uma criança muito respondona, respondendo os pais de uma maneira assim muito... Aí a gente fica admirado com a maneira como aquela criança está falando com o seu pai, com sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. Esse uso do termo admirado não é um uso positivo, é um uso negativo. Então aqui, os habitantes de Nazaré, que cresceram com Jesus, estavam admirados, não no sentido positivo, mas admirados no sentido negativo. Aí a gente pensa assim: poxa, mas Jesus leu um trechinho do livro do profeta Isaías. Por que que eles se admiraram negativamente? Porque quando Jesus leu o trecho do profeta Isaías, ele cortou uma parte. Ele não leu todo o trecho de Isaías. Porque o trecho de Isaías dizia assim: "O Espírito do Senhor me enviou para anunciar tarará, tarará", e tinha uma parte que diz assim de Isaías: "E para fazer valer a vingança do Senhor", tarará, tarará. Ou seja, associando toda a bondade anunciada, visitar os cativos, devolver a vista aos cegos, levar a boa nova aos pobres, a ideia da vingança. E Jesus suprimiu essa parte. Eles estavam admirados com este comportamento de Jesus. O fato de Jesus ter retirado esse anúncio de um Deus
de certa forma, vingativo, que fazia valer justiça como na sua forma de vingança. E aí, então, eles fizeram a seguinte pergunta para Jesus. Não foi nem para Jesus, né? Foi uma pergunta solta. Esse não é o filho de José? Como quem diz assim, com que autoridade que esse camarada lê um trecho de Isaías e suprime uma parte? Não é ele o filho de José? A variante do texto diz, o carpinteiro, como quem diz assim, né? Com que autoridade? Ele não é rabino, ele não estudou a escritura. Como é que ele está fazendo isso? E aí Jesus, percebendo que esta pergunta tinha aquele tom de quem ele pensa que é, Jesus então diz assim, olha, um profeta só não é bem recebido na sua pátria. Eu passei por outros lugares, fui bem recebido, realizei milagres porque as pessoas se dispuseram a crer, a abrir o coração, e aqui não pude fazê-lo. E aí Jesus foi um pouquinho mais firme, porque Jesus diz assim, ó, mas no Antigo Testamento, no tempo do profeta Elias, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta, fora da região dos judeus. E nos tempos do profeta Eliseu, foi Naamã, o sírio, que foi curado pelo profeta Eliseu, e não um judeu. Se Jesus, de alguma forma, está sinalizando para o fato de que recebê-lo, acolhê-lo, é da família dele, experimentará a graça de Deus, quem se dispõe a receber. Isso não é um direito particular de um povo, mas é um direito de quem abre o coração e decide recebê-lo. Fato é que Jesus encontrou tanta resistência que o desfecho é assim, ó. A turma se juntou, pegou Jesus pelo braço para jogar Jesus do precipício abaixo. Olha só, né? Se eram amigos de tanto tempo, se tinham vínculos interessantes, se amigo, olha, talvez você esteja equivocado. Vamos sentar, conversar um pouco. Acho que você está sendo um pouco radical aqui e ali. Por que foi que você tirou esse trecho? Enfim, não houve entendimento, diálogo. A definição foi, mata o cara. Sem nenhuma tolerância ou nenhum gesto que sinalizasse para consideração para o fato de terem vínculos antigos e a possibilidade da gente sentar e conversar. Quando Jesus, nesse texto, diz assim, o profeta só não é bem recebido em sua pátria, ele está fazendo uma referência aos profetas que não foram bem recebidos, que foram maltratados, que muitos mortos, inclusive, em Jerusalém ou na região, como aconteceria com Jesus no futuro. E a primeira leitura de hoje dá o exemplo talvez maior de rejeição, de dificuldade de acolher um dos seus, de ouvir um dos seus, de entender que alguém de nós, do nosso meio, possa falar conosco em nome de Deus. Por que essa resistência? Porque, por exemplo, ao ouvir um filho que fala conosco, pai, não faz isso. Ou porque eu ouvi a esposa que fala conosco, meu querido, meu amor, não faça isso. Ou o contrário, o esposo que diz para a esposa, olha, eu acho que isso aí não está bom. Ou quando a gente, de um amigo, de um primo, de alguém, escuta alguma coisa, e às vezes a primeira atitude é a resistência, mas se a gente escutasse com carinho, escutasse mesmo, talvez a gente chegasse à conclusão, ele tem razão, ela tem razão, eu que estou surdo, mas o que me está sendo dito tem sentido. Às vezes a criança, né, pega o pai ou pega a mãe pelo braço e diz, papai, mamãe, para de brigar. Eu já ouvi essa cena. Para de brigar. E sai daqui, isso não é problema seu, isso não é assunto seu, isso é um problema nosso, isso é coisa de adulto. Mas a criança está diante dos pais, não é isso? A criança não quer a briga dos pais. E aquela criança pode ser ali, na observação do tipo, parem de brigar, parem de se xingar, parem de se ofender, em nome de Deus, dizendo conosco, vamos ser família,
Isso não é a maneira que uma família resolve, decide questões desse tipo, porque o grito é conversa de surdo. Quem está gritando não vai ouvir, só quer falar. E se o outro, quando grita, também ele só quer falar, ele não vai ouvir. O saldo é sempre ruim, porque ninguém escuta ninguém, ninguém considera o que o outro está dizendo. Eu dei um exemplo no início da missa, né, do jovenzinho que eu falei para a mãe, que eu encontrei no mercado, que, pô, encontrei seu filho, tal, gente boa, seu filho é uma pessoa muito boa, tal, e ela olhou para mim e disse, tem certeza que você está falando do meu filho, né? E às vezes a gente tem, eu lembro sempre o filme Central do Brasil, o pessoal mais antigo lembra, né? Tem uma cena em que a Dora está dentro do ônibus levando o garotinho para procurar o pai dele, que o garoto tem esse desejo de encontrar a família. Aí ela vê um homem assim no outro banco, o homem está assim meio bêbado, meio tal. Aí ela diz, olha para o garoto e diz assim, ó, tá vendo? Na rua é um palhaço, e em casa deve ser um homem muito rigoroso, mas na rua... E a gente tem isso, né? Às vezes a gente oferece... Por que a gente é bem querido na rua? Porque a gente oferece para os da rua o melhor da gente. Aí na rua a gente é simpático, a gente tem paciência, na rua a gente trata bem todo mundo. E em casa a gente oferece o pior da gente. Aí a gente recebe de volta em casa o que oferece em casa. Quem oferece o pior de si tende a receber o pior do outro. E quem oferece o melhor de si tende a receber o melhor do outro. E é impressionante como a gente às vezes gosta de estar na rua, porque os amigos são muito agradáveis, mas na rua eu sou agradável, e aí eu encontro pessoas agradáveis. Elas oferecem para mim o melhor delas, porque eu ofereço para elas o melhor de mim. Então, eu penso que tem aí um excelente ponto para a nossa reflexão. O primeiro lugar para a gente ser agradável, o primeiro lugar para a gente viver o que diz a segunda leitura, a caridade, que é mais do que a fé e a esperança. Se não tem a caridade, se não tem o amor, não tem nada. O primeiro lugar a viver isso é a nossa casa. Não é que não possa viver isso na rua, mas a nossa casa, nossa célula familiar, nosso ninho, é o primeiro lugar para a gente viver e experimentar isso aí. Vamos pedir ao nosso Deus que nos ajude assim, a permitir que essa palavra caia no nosso coração e produza algum fruto. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé.